Hipergraça e hiperpaz. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Nova Aliança, do Reinhard Hitler. E estou fazendo a leitura aqui toda segunda-feira e hoje a gente vai para o capítulo 3. As duas primeiras lives estão gravadas e salvas lá no meu canal no YouTube. Então, se é a primeira vez que você está aqui, é só você não perder as outras lives, e as que você perder eu sempre vou deixar as lives salvas. Então o objetivo dessas lives aqui é trazer uma leitura de algum livro que fale sobre o Evangelho da Graça, sobre a Nova Aliança. Eu sempre vou estar lendo e explicando e comentando e acrescentando mais coisas, explicando algumas coisas que o autor ali por algum motivo não tem explicado. Então esse é o objetivo das lives. Hoje é o capítulo 3. Hoje ele vai falar sobre a nossa liberdade de escolher viver na nova aliança ou na antiga aliança. Então as alianças que Deus faz com o ser humano, elas envolvem uma escolha também. O povo de Israel, os judeus, eles puderam escolher entrar na antiga aliança. Deus deu ali as cláusulas, Deus apresentou os termos e o povo unânime disse: a gente vai fazer tudo. Aí depois que eles fizeram isso, depois que eles falaram isso, Moisés foi lá e ratificou a aliança, ele foi o intermediário. A nova aliança também não é diferente, Nós escolhemos, nós também temos essa liberdade de entrar na nova aliança. Isso acontece quando nós ouvimos o Evangelho. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, ele nos convence de que precisamos de um Salvador, ele nos convence de que Jesus é o único caminho para chegarmos ao Pai, e nesse momento nós temos a capacidade de rejeitar ou aceitar, de receber ou ignorar. Então o Espírito Santo, ele nos dá essa oportunidade de entrar nessa aliança pela fé ou rejeitá-la através da incredulidade. Mas infelizmente nós ainda temos hoje judaizantes, nós ainda temos pessoas hoje que querem misturar a velha aliança com a nova aliança. Aí as pessoas, elas acham que estão vivendo a nova aliança, estão vivendo a vontade de Deus, mas não estão. Elas estão vivendo parte na nova aliança e parte na antiga aliança. Estão misturando os conceitos, estão misturando as regras, estão pegando coisas que só valiam para a aliança de Moisés, implementando na nova aliança, e pegando coisas da nova aliança que valem para hoje e diminuindo o seu poder, diminuindo a sua importância, diminuindo o valor de certas coisas muito importantes, porque estão querendo pegar coisas da antiga. Então, a partir do momento que a gente pega algum aspecto de como receber bênçãos de Deus da antiga aliança e coloca na nova, a gente vai ter uma desvalorização da nova aliança. Por quê? Na antiga aliança, para você merecer bênçãos de Deus, você tinha que obedecer todos os mandamentos. Você tinha que fazer tudo que Deus mandava. Você tinha que ser bom. Você tinha que ser circuncidado. Você tinha que obedecer 10 mandamentos, guardar sábado, fazer um monte de coisa, de acordo com Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28 diz lá o que você devia fazer para ser abençoado. Quando a gente pega esse aspecto da antiga aliança e tenta botar na nova, das bênçãos de Deus ser por mérito, a gente faz o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, sem valor. Porque em Romanos capítulo 8, Paulo diz, em Romanos capítulo 8, ele diz assim: se Deus já nos deu Jesus, ele não nos dará gratuitamente todas as outras coisas? Então, na antiga aliança, você devia merecer, fazer por onde? Na nova aliança, a gente recebe a salvação, que é o próprio Jesus, pela fé. É pela graça, é gratuito, você não paga nada. Você não recebe por obras, você não recebe por mérito, você só tem que crer.
A salvação é de graça para quem crê. E Paulo diz: se Jesus foi entregue gratuitamente, graciosamente, Deus não te dará gratuitamente, graciosamente, livremente todas as outras coisas? Então, esse é um aspecto da mistura entre as duas alianças. Pablo, então como é que eu faço para viver só a nova aliança? A escolha é sua, de se aprofundar no conhecimento dessa nova aliança, de se aprofundar no conhecimento da antiga aliança, para você conseguir saber o que é antiga e o que é nova, rejeitar a antiga e viver a nova. Então a escolha é sua. Por isso que o título do capítulo de hoje, capítulo 3, é A Escolha é Sua. Então depende só de você. Esse cabelo está me incomodando. Então vou começar a leitura. Capítulo 3. A escolha é sua. Precisamos entender a liberdade e o poder de escolha que Deus deu ao homem. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e lhes deu o poder de escolherem comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parafraseando o que Deus disse ao povo de Israel em Deuteronômio 30:19, teríamos algo mais ou menos assim: coloco diante de vocês a vida e a morte. Vocês escolhem. Sempre me impressiona a maneira como as pessoas tentam colocar sobre os outros a culpa pelas próprias escolhas. Deus não aceita desculpas por escolhas erradas, pois foi Ele mesmo quem nos deu o poder de escolha. Então, é exatamente o que eu estava dizendo. Deus, ele nos dá escolhas. A gente não vai poder chegar em Deus e falar: olha, eu vivi assim porque outra pessoa escolheu por mim, porque você me forçou a fazer isso, porque outra pessoa me forçou a fazer isso. Não. Deus sempre nos dá escolhas. Desde o jardim do Éden, Deus criou um homem perfeito, uma mulher perfeita e deu escolhas. Mesmo após Adão e Eva caírem, pecarem, Deus chegou em Caim e disse: olha, se você não fizer o que é certo, você não será aceito. Deus deu escolha para Caim. Depois, lá com Israel, Deus falou: coloco diante de vocês o bem e o mal, escolham o bem. Então Deus sempre nos dá escolhas. Quando Deus foi dar a aliança para Israel, eles tiveram a escolha de aceitar ou rejeitar. Todos quiseram e entraram na aliança com Deus. Entraram na aliança onde Moisés era o mediador. Então hoje nós também temos escolha. Quando você ouviu o evangelho, o pregador provavelmente falou: hoje você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer aceitar Jesus? Que é muito comum nessas frases em evangelismo. Você quer aceitar Jesus? Você quer entregar a sua vida para Ele? E tal. Então sempre há convites envolvidos. Então aqui no Brasil tem muitas essas duas frases. Então provavelmente você ouviu alguma delas. Então sempre é um convite. E a gente pode aceitar ou rejeitar. Próximo título: uma ou outra. Uma vez que a aliança é um compromisso entre Deus e as pessoas, que nos mostra a maneira como Ele se relaciona conosco e como devemos nos relacionar com Ele, temos que escolher sobre qual aliança queremos viver. Um dos motivos pelos quais as pessoas misturam tantos conceitos da velha aliança em sua vida é que elas não entendem que aliança sempre envolve escolha. É Deus quem propõe a aliança e convida as pessoas a entrarem nela, mas cabe às pessoas escolherem. Você não pode viver e se relacionar com Deus debaixo das duas alianças simultaneamente e desfrutar da bondade, benignidade e das bênçãos de Deus que Ele já lhe deu em Cristo. Seria como estar casado com dois cônjuges, um maravilhoso e o outro mau e terrível.
e reclamar de estar passando por tantas situações ruins em sua vida. Então, a gente não deveria estar debaixo da antiga aliança e da nova aliança. Mas, infelizmente, a situação que temos hoje é assim. Parece às vezes que Deus é bom, depois parece que Ele é mau. No mesmo momento que parece que Deus quer te abençoar, você vai no outro culto, Deus já quer te amaldiçoar, Deus já quer te mandar uma praga, uma doença. Na mesma hora que as pessoas estão orando por cura, no outro culto já dizem que a pessoa não foi curada porque foi Deus que botou a doença, porque foi Deus que está usando aquela situação para ensinar algo para a pessoa. Então, as pregações são uma mistura de antiga aliança com a nova aliança, de um Deus bom, um Deus gracioso e amoroso revelado em Jesus, com as sombras da antiga aliança, com os preceitos, regras e cláusulas da antiga aliança. Aí fica um Deus assim que você está casado com duas pessoas, parece. Uma muito boa e a outra má. Uma que te ama e a outra que te odeia. Então, por que muitos cristãos vivem uma vida derrotada, não conseguem vencer o pecado, não conseguem andar em santidade, não conseguem receber as bênçãos de Deus, não conseguem orar mais, não conseguem ler a Bíblia mais, não conseguem ir na igreja mais, não conseguem ter um momento com Deus mais, não conseguem buscar intimidade mais com o Espírito Santo, porque eles estão misturando os conceitos. Da mesma hora que eles amam a Deus, que eles querem buscar a Deus, eles estão com medo de Deus, porque Deus, numa hora ou outra, vai castigar eles, vai amaldiçoar eles. Então, infelizmente, quando você mistura as duas alianças, você vai ter prejuízo, você não vai conseguir desfrutar da intimidade plena com o Espírito Santo, você não vai conseguir desfrutar da graça plena de Jesus, você não vai conseguir viver a vontade de Deus plenamente, porque você está com lutas internas, conflitos internos, que você nem sabe que deveria resolver. Você acha que deve viver assim porque o tal pastor disse isso, porque você aprendeu desde criança, porque sua mãe falou, sua avó falou, alguém falou, entendeu? Que você ouviu uma pregação de alguém que estava misturando ali as alianças, pegando ali coisas do Antigo Testamento que era para Israel, em outra aliança, em outro tempo, e querendo aplicar na sua vida. E você vai, infelizmente, ficar dessa forma. Mas estamos hoje com o privilégio de estar em uma nova aliança. Hoje temos a Bíblia para a gente ler. É só a gente pegar, a gente ler, a gente perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero entender isso aqui. Me mostra a sua aliança. Me apresente pregadores que falam da sua aliança, da tua graça. Me apresente amigos que vivem isso. Entendeu? É só você orar para Ele que Ele vai te responder. Ele vai te responder. Deus ouve todas as suas orações. Todas as suas orações. O nosso problema é que às vezes a gente não crê nisso. A gente não crê que Deus está ouvindo. A gente não crê que Deus quer nos abençoar. A gente não crê que Deus está perto da gente. A gente não crê que Deus nos ama. O problema sempre é a gente. O problema nunca está em Deus. O problema nunca está em Deus. O problema é sempre algo que a gente não está acreditando, não está confiando. E quando a gente entende o Evangelho, a gente passa a confiar em Deus, a entender que Ele é bom, que Ele nos ama. E a gente começa a receber, a se render a esse amor. A gente começa a ter a fé edificada, a nossa fé cresce porque a gente confia na bondade dEle. Então uma pessoa que está ali vivendo entre duas alianças, um mix de alianças, ela não vai conseguir ter uma fé grande. Ela não vai conseguir ter uma boa confiança em Deus. Dificilmente ela vai receber alguma coisa. Dificilmente ela vai experimentar aquilo que Deus tem para ela. Então, só daí você já vê. Tanto que é importante entender detalhadamente o que é nova aliança e o que é velha aliança. Para você não misturar elas e conseguir
viver aquilo que Deus quer para mim e quer para você. Amém? Vamos lá, continuar a leitura. Quando se trata da nova vida cristã, temos que escolher se aceitamos ou não a proposta da nova aliança que Deus nos faz. Não podemos viver debaixo das duas, da velha e da nova aliança, embora muitos cristãos façam exatamente isso. Devemos rejeitar totalmente uma e aceitar a outra. Como vimos no capítulo anterior, não faz sentido escolher viver pela velha aliança, uma vez que ela jamais foi proposta a nós, cristãos, mas apenas para o povo de Israel. Devemos sempre nos lembrar de como uma aliança funciona. Ou seja, é uma oferta feita pela parte mais forte à parte mais fraca. Não há espaço para negociação. As únicas opções que a parte mais fraca tem são aceitar ou rejeitar a aliança. Essa é uma verdade muito importante e não podemos esquecê-la, porque significa que não podemos escolher como receber algo de Deus, já que é Ele quem estabelece os termos. Não podemos escolher como receber algo de Deus, já que é Ele quem estabelece os termos. Como as pessoas têm a liberdade de escolher, muitas ainda escolhem viver pela velha aliança, embora ela jamais tenha sido criada para elas. Infelizmente, as consequências dessa decisão no dia a dia das pessoas são desastrosas, são devastadoras, e Deus não pode mudar a escolha delas, ou os efeitos negativos que ela gera. Então, eu já comentei isso aqui, já dei um spoilerzinho, então só vou continuar lendo o próximo subcapítulo aqui, subtítulo, né? A advertência de Jesus. No Evangelho de Lucas, Jesus fala sobre a velha e a nova aliança. Aí ele vai ler aqui, ele vai escrever aqui Lucas, capítulo 5, versículo 36 ao 39. Lucas 5, 36 ao 39. E lhes acrescentou essa parábola para pensar. Ninguém tira... Aqui, ó. E lhes acrescentou essa parábola para pensar. Jesus, né? Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre uma roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, e ambos se conservarão. Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Então, analisando essa parábola aqui, Jesus está falando, você não pode pegar um remendo, um tecido novo e colocar na roupa velha. Não pode pegar um tecido velho e colocar na roupa nova. Não dá, entendeu? Roupa nova tem que ser totalmente nova, a roupa velha joga fora. Ele fala da questão dos odres, né? Naquela época, o odre ele era feito de pele de animal. Então, quando o odre era novo, o couro do animal era novo. E ele podia esticar. Mas quando o odre era velho, ele era rígido, ele era duro, ele não esticava. E esse era o problema. O vinho, quando ele era novo, quando ele ia envelhecendo, ele fermentava e aumenta o volume. É igual o refrigerante. O refrigerante ali, ele tem um gás, ele fica pressionando a garrafa e você abre, ele estoura.
entendeu? É daquele jeito. Era daquele jeito a fermentação do vinho. Então, quando você pegava um vinho novo e colocava num odre velho, duro, rígido, quando o vinho fermentava, ele não tinha para onde expandir e estourava. Aí você perdia o vinho e perdia o odre. Mas quando você pegava o vinho novo e colocava no odre novo, o vinho expandia, mas como o odre também era novo, ele expandia junto com ali os gases, né, que solta na fermentação. Então, vinho velho você coloca no odre velho, vinho novo no odre novo. Então, da mesma forma, ele vai usar essa analogia aqui para dizer: a velha aliança era para o molde de Israel, era para o molde das pessoas antes de Jesus. A nova aliança é para agora, é para após a cruz. Não tente misturar, porque senão você vai perder as alianças. Você não vai desfrutar, você vai estragar as coisas, você vai afetar o seu relacionamento com Deus. É mais ou menos isso. Ele vai falar aqui, mas eu irei ler, né? Ver o que vocês estão falando aqui. Sede a alguma igreja? Sim. Sim. Eu sou da Expansão do Reino. A minha igreja fica lá na minha biografia do Instagram. Só você olhar lá que você vai ver. Sempre a igreja que eu tô, eu coloco lá o link na bio. Analisando o conceito dessa parábola, podemos ver claramente que Jesus não está preocupado com roupas, vinhos ou odres. É uma parábola e, como tal, deve ser entendida como algo simbólico. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte: para quem Jesus dirigiu essa parábola e por quê? Jesus estava falando aos fariseus, que eram mestres da lei e viviam rigorosamente debaixo da velha aliança. Eles tentavam obedecer rigorosamente às 613 leis, a fim de serem justos diante de Deus e impressionar seus companheiros. Além disso, eles também acrescentavam muitas leis criadas pelos próprios homens, chamadas de tradição dos anciões. Foram leis passadas de geração a geração e que eram consideradas muito importantes. Para essas pessoas religiosas e legalistas, a tradição dos anciões era ainda mais importante do que os mandamentos de Deus. Jesus mostrou isso no Evangelho de Mateus. Aí vai ler aqui a passagem, Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Respondeu-lhes Jesus: e por que transgridem vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, nada parecido com o que a gente tem hoje, né? Várias pessoas aí colocando os usos e costumes da igreja acima da Bíblia, botando teologia em cima do amor, teologia em cima da comunhão com os irmãos. Nada parecido com o que a gente tem hoje, colocando ali usos e costumes, doutrina inventada por homens em cima de evangelizar certas classes sociais, certos estilos, como é que fala? Pessoas com certos estilos, tipo, a pessoa é roqueira, então já tá com Satanás. A pessoa é funkeira, então não tem que pregar pra ela não. A pessoa sei lá, usuária de droga, não adianta perder tempo com essa pessoa não. A pessoa é calvinista e a outra é arminiana, elas brigam, não quer saber, uma tem ódio da outra, entendeu? Sendo que Deus mandou amar uns aos outros. Então as pessoas vivem brigando, entendeu? Um é pós, outro é pré, aí fica se matando. Então, difícil. Aí a pessoa usa trança. Aí tem a igreja, não, essa igreja proíbe trança. Você não pode ficar aqui se você usa trança.
Aí complica. Tem isso e muito mais. Muito, muito, muito mais. As pessoas colocam as tradições, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, aquilo que a igreja diz, acima do evangelismo, acima de ganhar o perdido, acima da comunhão, acima do amar uns aos outros. A pessoa coloca o conhecimento acima de tudo, ao invés de colocar o amor. O amor é o maior mandamento, Jesus falou. Jesus deu o mandamento, né? Não é uma sugestão, não é uma dica, é o mandamento de Jesus. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Esse é o mandamento de Jesus. Então não é uma sugestão. E as pessoas, não, eu vou amar quem é da minha igreja, eu vou amar quem pensa igual eu. Quem não pensa igual eu, não vou amar. Quem não está aqui dentro da minha igreja, não vou amar. Quem usa esse tipo de roupa, não vou amar. Quem pensa dessa forma, não vou amar. Então as pessoas inventam 1001 coisas para não amar. E no meio religioso legalista é principalmente os usos e costumes, teologias e tradições, infelizmente. Continuando a leitura. O cara mandou aqui, ó. A Patrícia, religiões fazem maior desserviço do reino. O legalismo é um desserviço mesmo. Danilo Moraes, o que você acha do Caio Fábio? Não curto a linha de pensamento dele. Eu acho ele bem progressista, sabe? Ele também não crê que toda a escritura é inspirada. Então, ele tem umas coisas que eu não acho saudável. Então, não recomendo não. Fernando Rio, mano, me perdoa pela forma que eu discordei de você. Tá perdoado, irmão. Tá perdoado. Continuo não concordando contigo sobre aquele assunto, mas errei da forma que discordei. Tá perdoado, Fernando. Até eu discordei de mim. Eu já não tô pós-tribulacionista mais não. Eu tô estudando outra coisa. Até eu discordo de mim. Ele tinha... você tá perdoado. Não vou expor seu pecado aqui não. Você tá perdoado. Mas eu já estou estudando outra forma de pensar. Eu estou estudando agora o preterismo parcial. Já não estou abraçando pós-tribulacionismo mais não. Então agora você discorda de mim por outro motivo, não pelo mesmo. Mas você está perdoado. Pablo, pode me explicar sua interpretação da Bíblia, que Tiago diz que a fé é sob obras? Não entendi. É que deve ser que você tá falando que a fé sem obras é morta, deve ser isso, né? Onde Tiago diz que Abraão não foi justificado somente pela fé, mas por obras também, né? Deve ser isso, né? Então tem 2 vídeos ótimos. Coloca assim no YouTube. Eu vou deixar tudo que eu falar aqui de indicação de vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube. Então se você não achar, depois quando eu salvar lá, você vai lá. Você coloca assim, ó, Aloysio Silva, Tiago 2. Você vai encontrar uma pregação do Luiz sobre isso, que é muito boa. Tem o Justificação pela Fé, do 2 Dedos de Teologia, também, que é muito bom, ele fala sobre isso também. E tem Teologar, Salvação por Fé ou por Obras, que é muito bom também, muito bom. Esses 3 vídeos são ótimos mesmo. Falei 3? Quantos que eu falei? Aloysio, Teologar, então se você não achar, depois eu coloco na descrição. Mas basicamente ali, Tiago está dizendo que o fruto da fé é obra. As pessoas leem que a fé sem obras é morta como a obra salva. Mas a fé sem obras é morta significa que a fé verdadeira gera frutos. A fé verdadeira tem como evidência obras. A fé verdadeira, uma fé interna, ela vai externalizar obras. É só isso. Só isso que Tiago tá falando. Mas
Pablo, entendi. A fé sem obras é morta significa que a fé verdadeira vai gerar arrependimento, transformação, frutos. Tá, mas aí quando Tiago diz que não é só a fé que justifica, mas a obra também. Que Abraão foi justificado quando fez uma obra. Então aí é quando a gente entende a justificação perante os homens e a justificação perante Deus. Então Paulo, em Romanos capítulo 4, ele vai falar um negócio bem legal, acho que eu vou até ler isso aqui. Vou até ler. Coisinha bem bacana. Acho que dá pra gente abrir um parêntese aqui para explicar isso. É Romanos capítulo 4, que fala que Abraão poderia se gloriar nas suas obras, mas não diante de Deus. Paulo até dá essa opção, né? Que eu vou ler na NTLH para não ter que ficar explicando muita coisa, ele já vem mastigada já. O exemplo de Abraão, que foi exatamente o mesmo exemplo que Tiago usou, né? Abraão. Então, Paulo está falando de Abraão e Tiago também está falando de Abraão. Olha o exemplo de Abraão aqui de Paulo. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que dizem as Escrituras Sagradas? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso o Senhor o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a quem ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Então eu li aqui Romanos capítulo 4, do versículo 1 até o 6. Então o que é que Paulo está falando aqui? Abraão, se as coisas que ele fez cooperaram para Deus o aceitar, ele não pode se gloriar diante de Deus, porque Deus só o aceita pela simples fé. E o que Tiago está falando? Que Abraão foi justificado também pelo que fez. Então, obviamente, a conclusão lógica que a gente vai chegar é que Tiago está falando de um testemunho diante dos homens, que as nossas obras vão dizer aos homens que nós somos justos, que nós somos salvos. Então, como que a gente sabe que uma pessoa é salva e outra não? Uma das formas que a gente tem de ver é a obra da pessoa. A pessoa vive uma vida toda errada, pecando, agora ela consertou, agora ela se arrependeu. A pessoa vivia roubando, agora ela parou de roubar e está sendo generosa. A pessoa era mentirosa, ela parou de mentir e agora está sendo honesta, fiel, falando a verdade. A pessoa era corrupta, agora ela parou de passar as pessoas para trás, parou de enganar, parou de extorquir e agora está ajudando as pessoas. Então, a gente vê sim, mas essa obra justifica diante de Deus. Paulo diz que diante dos homens você pode se gloriar. Diante dos homens você pode dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, mas diante de Deus isso não acontece. Então, a melhor interpretação é quando diz que Tiago está falando de uma justificação perante os homens. Uma justificação diante das pessoas, diante da igreja. Então, por isso que ele está falando, ó, aqui você não é justificado só pelo que você diz, mas pelo que você faz. Se você diz que é cristão, se você diz que crê e a sua vida não mudou, a sua obra não está frutificando, tem alguma coisa errada. Pode ser que isso aí seja só da boca para fora, pode ser que você não tenha se convertido de fato. Então é preciso uma externalização, uma mudança. Então Tiago está falando disso. E Paulo, ele também fala disso.
Só que ele diz: se Abraão podia se orgulhar de alguma coisa pelas obras dele, ele poderia se orgulhar apenas diante dos homens, mas diante de Deus ele não pode, porque só a fé é suficiente para salvar. Então, basicamente é assim que eu vejo Tiago capítulo 2, né? É só a gente ver as outras partes da Bíblia que tem esse mesmo assunto, justificação e obras junto. Então, a carta aos Romanos é inteira falando de obras, justificação e fé. Então, Tiago, ele fala ali uma vez só na carta dele, uma coisinha pequena ali, não é algo sistemático, não é algo extenso, ele não está construindo um raciocínio. Então ele joga ali uma coisa pronta, onde nos parece que a igreja ele já iria entender, porque ela já tinha um background teológico. Então ele já diz para um público maduro. Então, mas Paulo aqui não, ele está escrevendo para uma igreja que ele nunca foi, para pessoas que ele nunca viu, certo? Ali a igreja em Roma, Paulo nunca tinha ido lá, então a maioria daquelas pessoas ele não conhecia. Então Paulo construiu um pensamento minucioso e detalhado, onde as obras não nos salvam e nem ajudam a nos salvar. Então Paulo, ele escreve uma carta enorme, que é a carta de Romanos, detalhando: só a fé salva, creu tá salvo, é gratuito, é de graça, creu a graça que é um favor imerecido te salva sem você merecer, independente das suas obras. Ah, mas as minhas obras? Bom, diante dos homens você pode até se gloriar, mas diante de Deus não tem isso. Então é essa forma que eu vejo. Mas se quiser ver outros vídeos sobre isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube. Então, é isso. Vou continuar lendo aqui. Onde é que eu tava? Nem lembro quem que perguntou. Mas é isso aí. Acho que foi o John, né? O John. Certo, eu tava falando das pessoas que colocam a tradição acima do mandamento de Deus. Vou ler aqui o versículo de novo e continuar. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e o questionaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, visto que eles não estão lavando a mão antes de comer? Respondeu-lhes Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Mais à frente, no versículo 7, Jesus os chama de hipócritas. E no verso 9, conclui... Aqui, eu tô lendo... É do capítulo 15 de Mateus. Então, capítulo 15 de Mateus tem essa história, né? Do confronto ali de Jesus com os fariseus. Mais à frente, no versículo 7... Jesus os chama de hipócritas, e no verso 9 conclui dizendo que eles estão ensinando doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Olha só. Jesus falava mesmo, nós temos que falar também, não pode ser covarde não. Foi para essas pessoas que Jesus contou a parábola do vinho novo em odres velhos e do remendo novo em roupa velha. Essas pessoas não só viviam rigorosamente sobre a velha aliança, mas também se ofendiam constantemente com Jesus. A parábola era uma resposta à reclamação deles contra os discípulos, porque eles estavam comendo e bebendo com os pecadores. Vejamos o contexto em que ele foi contado para analisarmos o que Jesus estava tentando dizer. Então aqui de novo mais uma passagem. Lucas capítulo 5, versículo 27 até o 33. Passados esses eventos, saindo Jesus encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou: segue-me.
Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Em seguida, eles lhe observaram: os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os seus vivem comendo e bebendo. Então, os caras ali estavam indignados com Jesus, comendo com o pecador, e ainda não orava e jejuava, tão quanto os discípulos de João Batista e o dos fariseus. Então, eles ali colocando o mandamento, a tradição acima do amor por almas. Então, Jesus ali amando o pecador, amando o publicano, que era tipo o STF de hoje, era tipo os políticos, sabe? Esses trem que o povo, todo mundo odeia, esquerda e direita, os políticos, sabe? Que todo mundo tem ódio. Então era tipo se Jesus estivesse comendo com Lula e com Bolsonaro. O Lula de um lado da mesa e o Bolsonaro do outro. E o Alexandre de Moraes lá na cabeceira, do outro lado. Então os publicanos era essa classe que todo mundo detestava. E Jesus estava lá comendo com eles. Jesus queria alcançar esse tipo de gente. E além disso, ainda tinha os pecadores, tinha a prostituta, o ladrão, o drogado, o pobre, o leproso. Essas pessoas tidas como pecadores que também ninguém quer. Então Jesus ele comia com esse tipo de gente e buscava converter, amar esse tipo de gente, para alcançar esse tipo de gente. Só que eles não faziam... Jesus e os discípulos não seguiam essas tradições de homens, certo? Não seguiam essas tradições. Aí, por causa que eles não seguiam as tradições, os fariseus e escribas ficavam com raiva deles, certo? Então, os escribas e os fariseus colocavam as tradições, as doutrinas, o que eles pensavam, acima do amor ao próximo. E Jesus estava cagando para as tradições e colocando o amor pelas almas acima de tudo. Então é isso aí. Vamos lá. Essa parábola é mais séria do que muita gente pensa. Aqui vemos uma discussão acontecendo entre Jesus. Essa parábola é mais séria do que a gente pensa. Aqui vemos uma discussão acontecendo entre Jesus, que veio selar a nova aliança, e essas pessoas que viviam debaixo da velha aliança. Jesus veio para trazer a nova aliança que, por ser radicalmente nova e diferente, era tão ofensiva para os fariseus. Eles estavam jejuando para impressionar as pessoas e merecer algo de Deus, enquanto Jesus e seus discípulos estavam comendo com os pecadores. Jesus lhes disse que eles não podiam misturar o velho com o novo, pois se fizessem isso, tudo se perderia. Jesus representa a nova aliança, os fariseus a velha. E estes ainda queriam que Jesus e os discípulos vivessem sobre a velha aliança. Mas Jesus se recusou a fazer isso. Ele disse que, se misturassem as duas, tudo se perderia. Então, estamos chegando no ponto aqui. Como essa advertência de Jesus se aplica a nós? Como essa advertência de Jesus se aplica a nós hoje? É simples. Se você aplicar qualquer parte dos conceitos ou comportamentos da velha aliança em sua vida, perderá as bênçãos da nova aliança. Os odres se romperão e tudo se perderá. Qual era a base da velha aliança? Era
merecer as bênçãos de Deus através da obediência à lei. Sendo assim, se você fizer qualquer coisa, seja jejuar, ofertar, ler a Bíblia, servir a Deus, orar ou qualquer outra coisa boa, ou qualquer outra ação boa, a fim de ganhar favor de Deus e merecer suas bênçãos, romperá o odre e perderá o bom vinho novo. Portanto, temos que rejeitar veementemente todo e qualquer aspecto da velha aliança. Jesus encerrou essa parábola com uma declaração interessante, ao dizer: Pois alguma pessoa, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Portanto, ele diz: o vinho velho é bom o suficiente. Essa tradução aqui não está muito boa. Eu vou ler aqui na minha, que eu inventei na minha cabeça. Portanto, nenhuma pessoa, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porque diz consigo mesma: o vinho velho é muito melhor. Fica mais ou menos assim. Como a velha aliança pode ser melhor que a nova? Então essa fica a pergunta, né, que Jesus está falando aqui. Que a pessoa que experimentou o vinho velho não vai querer o novo, porque a pessoa acha que ele é melhor que o novo. Aí o autor pergunta: como a velha aliança pode ser melhor que a nova aliança? Muitas pessoas me fazem tal pergunta quando leem essa parábola. Mas Jesus nunca disse que o vinho velho é melhor do que o vinho novo. O que ele disse é que aqueles que já beberam o vinho velho não preferem o vinho novo. O que ele está dizendo é que aqueles que já beberam o vinho velho não preferem o novo logo de imediato. E vejo isso constantemente. Os cristãos que vivem sob a mistura da lei e da velha aliança acham muito difícil aceitar a nova aliança. Eles estão tão seguros em suas próprias obras de justiça que sua reação imediata é rejeitar o vinho novo. Mas uma vez que eles experimentam verdadeiramente da maravilhosa nova aliança, deixam de bom grado a outra para trás. Então, aqueles fariseus mataram Jesus, rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o amor de Deus, porque eles já estavam ali há muito tempo na antiga aliança, há muito tempo nos rituais, nas coisas que eles mesmos inventaram na cabeça deles. Então, Jesus não está falando aqui que a velha aliança é melhor. Ele está dizendo que os fariseus achavam que o vinho velho era melhor, que a antiga aliança é melhor. E hoje tem muito isso. Quando você diz que a salvação é de graça, que não vem de obras, as pessoas já dizem heresia, mentira, e não sei o que. Isso aí vai dar liberdade para o povo pecar, você não pode falar isso é perigoso. Não é bem assim. Então o povo já de imediato, os legalistas ali já falam, não é assim, já rejeita, já quer fazer com que todo mundo rejeite isso. Mas são pessoas que estão vivendo na antiga aliança, na velha aliança, e após ouvirem a nova aliança já querem rejeitar. Já diz, não, o melhor é você ficar aqui do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a igreja ensinou aqui, que você tem que fazer isso aqui para ser salvo, que você tem que fazer isso aqui para receber a bênção de Deus, que você tem que fazer aqui um voto, um propósito, uma campanha, uma penitência, ir a pé até a Trindade, fazer, sei lá, alguma coisa. Orar muito, orar uns 50 terços, uns 10 Pai Nosso, uns 1000 Crê em Deus Pai. Entendeu? Você tem que fazer coisas para merecer, para conquistar as bênçãos. Aí quando ouvem a nova aliança, onde Paulo diz em Romanos capítulo 8, que Deus nos deu Jesus, nos deu a salvação graciosamente, gratuitamente, livremente, Ele não nos dará gratuitamente, graciosamente, livremente todas as outras coisas? Ou seja, a salvação em Cristo é de graça, você só tem que crer, as bênçãos também são de graça, você só tem que crer, não tem que fazer nada disso tudo que eu falei. Aí as pessoas, não,
Não pode, não é assim, tem que fazer sim. Tem que orar até convencer Deus sim, tem que jejuar sim até você merecer, tem que fazer campanha sim, tem que fazer voto sim, tem que fazer propósito sim, tem que ir lá em Trindade sim, tem que orar 50 mil horas reza repetidas sim, porque não é assim tão fácil, a gente não é merecedor, tem que ser digno, tem que conquistar. Então as pessoas automaticamente, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a nova aliança, já rejeitam, porque para elas o velho é melhor que o novo. Elas estão rejeitando. Mas também tem aquelas pessoas que misturam. Aí elas querem misturar as duas coisas e acabam não recebendo nada. Não desfrutam do relacionamento livre com Deus. Não desfrutam da alegria da salvação. Vivem tristes, oprimidas. Vivem com medo de Deus. Não conseguem receber as bênçãos. Por quê? Porque elas estão misturando as duas alianças. Então, ou você vive na velha, ou você vive na nova. Porque se você misturar as duas, o odre quebra. Você perde o vinho novo e perde o odre. Então a gente não pode fazer isso. Ou é um, ou é o outro. Ou é um, ou é o outro. Ou é velha aliança, ou é nova aliança. Próximo. Vamos lá. Próximo subtítulo: a destruição da justiça própria. Em minha opinião, o maior pecado que já cometi em toda a minha vida foi o pecado da justiça própria. Olha só, talvez você nunca tenha ouvido falar desse pecado. Justiça própria? O que é justiça própria? Será que eu estou cometendo esse pecado? Então, o pecado dos fariseus, o pecado do legalismo é justiça própria. E, infelizmente, tem pregações que fazem você pecar. Pregações com justiça própria, que incentivam a justiça própria, são pregações que o pregador está incentivando você a pecar. Porque justiça própria é pecado. Então, se lá o pregador está falando: irmão, você tem que fazer muita coisa para se tornar digno. Você tem que fazer muita coisa para merecer as bênçãos. Você tem que deixar de fazer certas coisas para Deus te amar, para Deus te aceitar. Ele está gerando ali no seu coração uma justiça própria. Ele está gerando pecado. Irmão, você tem que fazer isso e aquilo outro para que tal coisa aconteça, porque aí sim você vai merecer. Justiça própria. Pecado. Justiça própria é pecado. Vamos ver aqui, ó. Continuar aqui. O que é a justiça própria, né? A justiça própria é um comportamento típico da velha aliança, no qual a pessoa tenta ser correta diante de Deus, baseada em seu comportamento e desempenho. É algo tão impregnado na vida do ser humano que muitas vezes é difícil detectá-la. Por ser um comportamento típico da velha aliança, é como colocar um remendo de pano novo numa roupa velha. A solução para a justiça própria na nova aliança é receber a justiça de Deus. É receber a justiça de Cristo somente pela fé. A justiça própria é vista pela primeira vez. A justiça própria é vista pela primeira vez antes mesmo da lei e da velha aliança existirem. No jardim do Éden, quando o homem pecou, seus olhos foram abertos e ele viu sua nudez. Em Gênesis capítulo 3, podemos ver a diferença entre a maneira como eles lidaram com isso e o modo como Deus tratou o assunto. Que é Gênesis 3:7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Em tipologia, que é o estudo dos tipos e símbolos da Bíblia, folhas de figueira representam
são um tipo ou símbolo de nossas boas obras. Quando o homem viu sua própria nudez, sua reação natural foi cobrir-se. É interessante que, dentre todas as folhas do jardim que Adão e Eva podiam ter usado, escolheram justamente as folhas de figueira. Oh, gente. Desenrola, trem. Olha só. Prontinho, tinha dado um problema aqui no TikTok. É interessante que dentre todas as folhas do Jardim do Éden que Adão e Eva poderiam ter usado, eles escolheram justamente as folhas de figueira. Nada na Bíblia foi escrito por acaso, tudo se conecta perfeitamente. Haviam muitas outras árvores criadas por Deus, mas eles escolheram as folhas de figueira, que são um tipo de nossas obras de justiça própria. Analisando a nossa vida, quando fazemos algo errado e descobrimos nossa nudez, o maior desejo da natureza humana caída é tentar compensar o erro com nossas próprias boas obras. Não é verdade? É sim verdade. Sempre me lembro de um amigo que me disse que, quando ele levava flores para a esposa, a primeira coisa que ela fazia era perguntar: o que você fez de errado? Palhaçada. O primeiro pensamento que ele vinha à mente era de que ele havia feito algo errado e estava tentando encobrir o erro com uma boa ação. Por mais triste que isso seja, é muito comum na vida da maioria das pessoas elas apenas Meu Deus. Por mais triste que isso seja, isso é muito comum na vida da maioria das pessoas. Elas apenas expressam de formas diferentes. Como a justiça própria é uma expressão típica da velha aliança, temos que rejeitá-la com todas as nossas forças. Quase terminando aqui. Então, justiça própria é basicamente você se justificar do seu pecado. Você justificar a si mesmo. Então, o homem, ele é pecador. O homem, ele não merece as coisas de Deus. O homem, ele peca. E quem peca está destituído da glória de Deus. Certo? O homem natural, ele é assim, destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. É isso. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça. Então é isso. Sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Então, essa é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo nos faz aceitos por Deus. Quando você crê em Jesus, Ele te aceita. Deus te aceita. Quando você crê em Jesus, agora você merece as bênçãos de Deus. Porque Cristo merece, não porque você merece. Então você recebe as bênçãos porque Jesus merece, não porque você merece. Você recebe a salvação porque Jesus merece, não porque você merece. Deus ouve a sua oração não porque você merece, mas porque Jesus merece. Então, isso é a justiça de Cristo. Justiça própria é o quê? É você achar que você tem justiça nos seus próprios atos. Ah, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo os pobres. Eu ando em santidade. Eu luto contra o pecado. Eu me arrependo. Eu dou muito dízimo. Eu oferto. Eu oro no sei lá. Eu rezo sei lá quantas horas. Eu faço propósitos. Eu faço jejuns. Eu faço isso e aquilo. Isso é justiça própria. Você quer que Deus te dê coisas, que Deus aceite você, que Deus se relacione com você baseado nas coisas que você faz. Isso é justiça própria e isso é pecado. Isso é você rejeitar a justiça que vem de Cristo.
Jesus morreu para nos dar uma justiça que vem dele. Você recebe as coisas de Deus porque Jesus merece, não porque você merece. Então quando você está dizendo, não, eu que mereço, eu vou orar para eu merecer, eu vou fazer isso para que Deus me aceite, eu vou fazer isso para que Deus me salve baseado no meu mérito, no meu comportamento, na minha moralidade, na minha ética. Você está dizendo, eu não preciso de Jesus. Eu sou bom o suficiente, eu não preciso de Jesus. Então isso é justiça própria. Justiça própria faz pessoas orgulhosas, soberbas. Isso quando a pessoa se torna fariseu por causa da justiça própria. A justiça própria tem outro lado também, que é a pessoa, ela acha mesmo que ela tem que fazer coisas para Deus aceitar ela, para Deus salvar ela e para Deus abençoar ela. Aí ela fica triste, dá uma depressão, a pessoa, ela se sente a pior pessoa do mundo. Deus não vai me ouvir porque eu pequei. Deus não vai me abençoar porque eu não estou merecendo. Deus não vai responder a minha oração porque eu não estou fazendo as coisas que eu deveria estar fazendo. Eu não vou ser salvo porque eu sou tão indigno. Então, parece piedade, mas a pessoa também está olhando para ela mesma. Ela não está olhando para Jesus. Então, precisamos olhar para Jesus. Mas esse caso, o caso onde a pessoa se sente ruim, né, é melhor do que a pessoa ser um fariseu, né? Que a pessoa sendo um fariseu, o que eu faço está sendo bom, eu sou top, Deus vai me aceitar porque eu estou fazendo tudo, Deus vai ouvir minha oração porque eu sou, eu sou dizimista, Deus vai ouvir minha oração porque eu estou 40 dias de jejum, 3 dias de jejum, sei lá o que mais, eu vou ser ouvido, recompensado porque eu mereço. Essa pessoa é complicado, difícil falar com uma pessoa dessa. Também é difícil a pessoa dessa se converter, até porque os fariseus mataram Jesus ao invés de se converter. Mas agora os pecadores que têm justiça própria, eles estão na justiça própria, mas é mais fácil, porque eles já sabem que eles não merecem, que eles já sabem que eles são indignos, que eles já sabem que se eles olharem para eles mesmos, estão lascados. Mas eles ainda não estão crendo no sacrifício de Jesus. Eles ainda estão na justiça própria. Mas por eles é mais fácil. É só falar, realmente, você é um lixo sem Jesus. Você não presta para nada sem Jesus. Mas em Cristo, Deus te ama. Em Cristo, você é aceito. Em Cristo, todos os seus pecados são perdoados. Em Cristo, Deus ouve a sua oração. Em Cristo, Deus te dá todas as bênçãos gratuitamente, sem você merecer mesmo. Independente do que você fez ou deixou de fazer, em Cristo você recebe. Aí já é mais atrativo para essas pessoas. Então, justiça própria pode causar duas coisas, né? A pessoa fica na lamúria ali, toda deprimida, ou ela vira um fariseu. Eu prefiro que ela fique ali deprimida, que nós conversa lá com ela, é mais fácil. Então vamos lá. Onde é que eu tava aqui? Aqui, ó. Qual a solução proposta por Deus para a quebra? Qual a solução proposta por Deus para a queda e a nudez do homem? Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, lemos: Fez o Senhor Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Vestiu Adão e Eva, sua mulher. A solução de Deus foi matar um animal inocente e com a pele cobrir a nudez deles. Essa foi a primeira ilustração da nova aliança na Bíblia. E lembre-se, a aliança é um compromisso que define a maneira como Deus nos trata e como interage e como interagimos com Ele. Lá no Jardim do Éden, Deus expressou claramente seu desejo pela nova aliança, pois Cristo
pois Cristo cobre a nossa nudez. Ele é a resposta para nossos fracassos, porque Ele se tornou nossa aliança. Não nos relacionamos mais com Deus através dos nossos comportamentos ou boas obras, mas somente através da morte de Cristo Jesus. No momento em que acreditamos que Deus nos deve algo, baseado no nosso desempenho, escorregamos de volta para a mentalidade da velha aliança e perdemos todos os benefícios e bênçãos da maravilhosa nova aliança. Então a figueira ali, né, eu não comentei sobre isso, mas figueira na simbologia, tipologia bíblica, simboliza justiça própria. É o que eu faço para consertar o meu erro. Então Adão e Eva pecaram, o instinto natural deles, eu tenho que fazer alguma coisa para consertar isso. Então eles viram que estavam nus e falaram, vamos consertar isso aqui com a nossa mão, com o nosso trabalho, com a nossa criatividade. E com isso tudo eles fizeram roupas de folha de figueira. Isso vai simbolizar o quê? Eles estavam tentando consertar o erro deles, baseado nas obras deles, baseado na justiça deles, baseado no merecimento deles. Quando Deus vem, a primeira coisa que ele faz é o quê? Matar o animal. Ele mata o animal e com a roupa desse animal, ele cobre Adão e Eva. Então a gente chama isso na teologia de proto-evangelho. Então é a primeira vez que o evangelho é simbolizado, tipificado na Bíblia. É quando Deus promete ali para Adão e Eva que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, consertaria tudo. E mata esse animal, né? E faz pele, e faz da pele desse animal a roupa para Adão e Eva. Então o que Deus está falando? Não é a sua justiça própria, não é o que você faz que vai consertar o erro que você fez. É o que eu vou fazer. É o sacrifício que eu vou preparar. É o animal que eu matei. É o sacrifício de Jesus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que derramou o seu sangue para perdoar o nosso pecado, para cobrir a nossa nudez, para consertar o erro que Adão e Eva fez. Então, a partir do momento que Deus ele mata o animal, faz a roupa para Adão e Eva com a pele do animal, ele está dizendo, eu vou te revestir com a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que vai resolver o seu problema, não é a sua. Abandona essas roupas, abandona essa justiça própria, abandona o legalismo, abandona isso e aceite a roupa que eu vou te dar. Então, basicamente é isso que o autor que se simboliza, né? Vamos lá. Último tópico aqui. Tudo ou nada, o nome do subtítulo. Não podemos misturar a lei e a graça, ou a velha e a nova aliança. Foi isso que Jesus disse na parábola dos odres, e também o que Tiago falou, usando outras palavras para ilustrar essa mesma verdade. Não podemos escolher quais partes de qual aliança aplicaremos em nossa vida e, ao mesmo tempo, desfrutar de todos os benefícios das duas. No momento em que escolhemos errado, isso é, acrescentamos partes da velha aliança em nossa vida, as consequências são inevitáveis. Isso está muito claro no texto bíblico abaixo. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11. Portanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças,
torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Torna-se culpado de desobedecer todos os mandamentos. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se você não adultera, porém comete um assassinato, se tornou transgressor da mesma forma. Você é um transgressor da lei. Então, o que Tiago está falando aqui? Quando você quer viver na antiga aliança, baseada na lei, baseada nos 10 mandamentos, baseado nos 613 preceitos, se você desobedecer um deles, você desobedeceu todos. Ah, mas eu não mato. Mas você mente? Você é transgressor da lei e você desobedeceu todos. É como se você tivesse desobedecido todos os mandamentos. Então, por isso que não existe essa coisa de pecadinho e pecadão para condenação. Uma pessoa que mente merece a condenação igual uma pessoa que mata. É claro que o pecado tem níveis diferentes, né? Tem pecado maior e pecado menor. Isso tem. Jesus falou pro qual que era o cara lá? O rei lá que estava fazendo o julgamento dele. Esqueci o nome dele. Alguém sabe o nome desse rei? Se alguém lembrar, me fala. Esqueci o nome do cara. Cornélio? Não, Cornélio não. Pilatos. Esse é o Pilatos que lavou as mãos. Jesus fala assim para Pilatos: o seu pecado é menor que o dos fariseus. Então tem pecado menor e pecado maior. Mas se você mente ou assassina, é como se você tivesse quebrado toda a lei. Porque o mesmo Deus que diz não menta, diz não assassine. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, ó, Tiago 2, versículo 10 e 11. Se você desobedecer um mandamento, você é culpado de quebrar a lei integralmente. Então, a lei não dá brecha para ninguém. Vou continuar lendo aqui. Se você escolher merecer algo de Deus guardando a lei, então tem que entender que precisará guardar toda a lei em todos os momentos de todos os dias da sua vida. E se falhar uma só vez, quer seja em pensamento ou em ações, terá quebrado toda a lei e, portanto, não merece mais as bênçãos de Deus. Certa vez eu estava pregando em São Paulo e Deus me deu uma palavra de conhecimento a respeito de um joelho destruído sendo curado e restaurado sobrenaturalmente. Então a mulher respondeu aquela palavra de conhecimento específica, mas nada aconteceu depois que ela recebeu a oração. O Espírito Santo falou comigo e senti que o problema dela era a justiça própria, que a impedia de receber o milagre. Pedi que ela repetisse após mim que ela era totalmente digna de ser curada, independente das suas próprias obras, pois dependia apenas do sacrifício de Jesus na cruz. Depois de fazer isso, ela recebeu a cura. E acabou o capítulo. Então aqui um exemplo, né? Um exemplo. De novo, o Reinhard lembrou qual é o parâmetro da lei. Qual que é o parâmetro da lei? Você tem que obedecer inteiro. E Tiago falou, já na nova aliança. Desobedeceu um mandamento da lei, você quebrou ela inteira. Já era. É como se você tivesse... os 10 mandamentos. Não terá outros deuses, não mata, não rouba, não cobice, honre pai e mãe. Vamos pegar esses. Mas eu não matei, não roubei, honro meu pai e minha mãe, mas um dia na minha vida eu não amei, eu idolatrei alguma coisa. Não, essa da idolatria é muito difícil. Vamos supor aqui, você não é idólatra, você não mata, não rouba e não cobiça.
mas você não honra seu pai e sua mãe. Então é a mesma coisa de você ter idolatrado, matado, roubado e feito todo o resto. Porque desobedeceu um, desobedeceu todos. E se você não obedece todos, como diz lá em Deuteronômio 28, na live passada, falei sobre Deuteronômio 28. Na verdade eu falei sobre Deuteronômio 28 na primeira e na segunda live. Então, quem está aí familiarizado com Deuteronômio 28 já entende. Se você não obedece todas as bênçãos, você já não merece. Ou se você não obedece todas as regras, você já não merece as bênçãos. E se você desobedece uma regra, você já não merece as bênçãos e vai receber maldição. Então não compensa querer viver na velha aliança. Não compensa querer viver misturando as alianças, porque você vai perder as bênçãos. Você não vai conseguir desfrutar das bênçãos. Igual essa mulher aqui, que ele contou, né? Que ele estava pregando na igreja em São Paulo e o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento para ele, que ele queria curar uma mulher lá que estava com o joelho ruim. Aí a mulher se identificou, né? Tô aqui, ó, eu que tô com esse joelho ruim. Aí foi lá pro Ryan Rednell orar por ela, para ela ser curada. E não aconteceu nada, orou, não aconteceu. Aí o Espírito Santo falou para ele, ó, ela tem justiça própria. Ela acha que merece, ela acha que é digna, ou ela acha que tem que merecer, ela acha que tem que ser digna, ela acha que tem que fazer por onde. Então, aí o Ryan não, beleza, repete comigo. Eu sou digna porque Jesus morreu na cruz. É Ele que me torna digna. É Ele que me faz receber. Então, basicamente, ele tirou a justiça própria dela e fez ela entender que quem a dignifica é Jesus, não é ela mesma. Então, quem nos faz dignos de receber as bênçãos de Deus, de receber a salvação, de se relacionar com Deus, quem nos faz dignos de Deus ouvir nossa oração, não é a gente, é tudo mérito de Jesus. É Ele que nos torna dignos, é Ele que nos dignifica. Então, quando ela entendeu isso, quando ela repetiu essa oração, ela recebeu a cura do joelho dela. O legalismo, ele impede a gente de receber bênçãos de Deus. Quantas pessoas aí que morreram com doenças porque alguém foi orar por cura e ela não recebeu porque achou que tinha que merecer? Quantas pessoas estão com ali os pedidos de oração porque acha que tem que merecer por causa de justiça própria? E quantas pessoas ali estão tentando merecer coisas, estão orando demais, estão jejuando demais, estão lendo a Bíblia demais, estão fazendo campanha demais, tudo isso querendo merecer e não conseguem, porque a justiça própria não é assim. Não é assim, não vai rolar. Então, a gente precisa receber pela graça. É um favor imerecido. É imerecido. Graça é favor imerecido. Eu não preciso merecer. É Deus quem me dá gratuitamente. Graça, de graça. Medita nisso. O que é graça? Favor imerecido. O que é graça? Receber de graça, sem merecer. Pior que ser sem merecer. Você fez coisas para não merecer. Inclusive, você merecia não receber. O que você merecia era um raio na sua cabeça. O que você merecia era uma surra bem dada. Era uma maldição, era uma praga. Mas graça é justamente você receber de graça de forma imerecida. Merecendo o contrário. Você merece o contrário, mas Deus te dá o que você não merece. É uma graça, a gente precisa meditar nisso. Quando a gente começar a meditar, isso vai gerar fé. O que é fé? É confiança na bondade, na graça de Deus. Fé é confiar que Deus vai fazer. Fé é confiança na promessa de Deus. Como é que você vai confiar na promessa de Deus se você acha que Ele só vai te dar se você merecer? Então você não vai ter fé na bondade dEle, na graça dEle. Então quando você medita na graça, você entende a nova aliança, você começa a ter fé. Sua fé
vai crescendo, porque sua confiança na bondade de Deus vai crescendo. E você vai receber cada vez mais as bênçãos de Deus e desfrutar dessa maravilhosa nova aliança. Suas orações vão começar a ser mais respondidas. Seu relacionamento com Deus vai melhorar cada vez mais. Você vai... Tudo, não é... A salvação é a maior bênção que a gente tem. A maior bênção que a gente tem é a salvação. E tem gente que ainda nem tem certeza dessa, da maior. Quando você tiver certeza dessa, da maior bênção, Paulo vai dizer: se Deus já deu Jesus, como é que Ele não dará gratuitamente todas as outras coisas? Graciosamente todas as outras coisas. Então Romanos 8 é isso aí. Então por que eu sempre falo de salvação? Porque você entendendo a salvação, todas as coisas você recebe igual você recebeu a salvação. Pela graça, de forma imerecida, só porque você creu. Então, é isso aí. Então esse foi o capítulo de hoje. Capítulo 3. O próximo capítulo é o capítulo 4. A grande confusão. E segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, eu tô aqui no TikTok. Temos perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Que livro é esse aí? É o livro Nova Aliança, do Reinhard Hitler. Já lemos... Hoje é o 3º capítulo. O Wiccan... Esse não deve ser o nome, mas perguntaram aqui. E Ananias e Safira, por que Deus matou os dois? Porque eles não eram crentes, hein? Eles não eram cristãos. Eles estavam ali infiltrados no meio da igreja. A nova aliança, ela promete livramento de ira para todo aquele que crê. Se você abrir João capítulo 3, último versículo, está escrito assim: todo aquele que nele, quem crê está salvo, mas quem não crê permanece debaixo da ira de Deus. Então, João 3, último capítulo. Só se abrir no seu... eu tô com... A Bíblia tá aqui, é só abrir. Vamos lá, abrir a Bíblia. Ananias e Safira é um assuntinho interessante. Tem gente que até cobra para responder essa pergunta. Não vou citar nomes, mas tem gente que cobra. Você pergunta pra pessoa: e Ananias e Safira? Aí ela fala: isso aí eu só respondo lá na minha mentoria, que você tem que pagar não sei quantos reais para entrar. Em vez da pessoa responder logo, né? Paia. Aqui, ó, João 3, último versículo. Pois quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem não crê não terá a vida eterna, mas permanece debaixo da ira de Deus. Então, e tem Tessalonicenses, não, é Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. É isso mesmo? Deixa eu ver. Sim, Romanos 5:9 diz o seguinte. Estou lendo aqui na NVT. Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 1 Tessalonicenses 5:9 também diz isso, que nós seremos livrados da ira de Deus. Então, no Evangelho de João diz que se você crê, você não recebe ira de Deus. E Paulo diz pelo menos 2 vezes que quem crê não recebe ira de Deus. Então, o raciocínio lógico é: quem não crê pode receber ira de Deus, porque a promessa para não receber ira é para os cristãos, para quem não crê. Mas, então tá. Aí a gente já tem um ponto super, hiper, mega importante para entender a história de Ananias e Safira. Agora o próximo ponto. Qual é o requisito para a pessoa receber a ira de Deus de forma tão direta, igual Ananias e Safira receberam? Primeiro, e mais importante, conceito é não ser cristão.
não crer em Jesus, porque quem é cristão não recebe ira de Deus. Já é um ponto muito bem estabelecido. Quem é cristão não recebe ira, não recebe doença, Deus não mata, não acontece. Beleza, esse é um ponto estabelecido que tem que ficar na nossa cabeça e não pode mudar, porque é uma cláusula da nova aliança, tá? Então isso não muda. Estabelecido isso, vamos aos outros acontecimentos de Atos. Em Atos, não é a primeira vez que acontece um juízo direto de Deus. Ananias e Safira é só o mais famoso, mas tem o rei Herodes, que em Atos está escrito que o anjo veio e cortou a barriga dele. O anjo veio do céu, passou o facão no Herodes, morreu. O que Herodes fez? Herodes aceitou ser idolatrado como Deus. E Herodes pegou a ira de Deus para ele. Ou seja, ele se tornou ali um inimigo de Deus. Veio Deus, foi lá e passou o facão. Primeiro, Herodes não era cristão. Então, ele estava debaixo da ira de Deus. Segundo, ele se colocou contra Deus. Certo? Ele se tornou um Deus. O Flávio Josefo, se eu não me engano, um historiador, disse que o Herodes ele aceitava a adoração e o povo gritava, quando ele falava, o povo gritava, é voz de Deus, é voz de um Deus, não é voz de homem. E ele aceitava aquilo para ele. Aí o Flávio Josefo diz que do nada ele teve uma doença ali que durou 7 dias e ele morreu. Mas ali em Atos diz que foi o anjo do Senhor que foi e cortou ele. E ele morreu. Então o Flávio Josefo conta isso, né? Que Herodes se considerava um Deus. Aí, obviamente, se colocou contra o inimigo de Deus. Outro caso de Atos também. Tinha um mágico lá, que acho que chamava Jesus, né? Ele se colocou como adversário de Paulo. Paulo apóstolo. Paulo ali claramente cheio do Espírito Santo, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios. O que é que esse doido inventou de fazer? Inventou de se colocar contra Paulo, dizer que Paulo era mentiroso, inventar mentira de Paulo, mover ali as pessoas contra Paulo. O que Paulo fez? Deixou o cara cego. Paulo fez isso. Foi lá, fica cego, sei lá o que, mandou, o cara ficou cego. De novo, o cara não era cristão, o cara se colocou como inimigo. Recebeu o negócio. Então, só em Atos tem esses 2 casos. E agora Ananias e Safira. Vendo esses 2 casos, a gente pode também analisar que eles não eram cristãos, porque, né, cristão não pode receber ira de Deus. Então, eles eram pessoas que estavam ali no meio, mas não eram cristãos, não eram nascidos de novo. Estavam ali por algum motivo, tá? Até porque a Bíblia não afirma que eles eram cristãos, não afirma que eles eram irmãos. Então você não vai ver nenhuma citação da Bíblia ali em Atos dizendo o irmão Ananias e a irmã Safira, o crente Ananias e a crente Safira, os irmãos em Cristo. Você não vai ver em momento nenhum a Bíblia afirmando que Ananias e Safira eram cristãos, eram filhos de Deus. Então, partindo disso, eles eram pessoas que estavam no meio ali da igreja, mas não eram nascidos de novo e fizeram ali algo muito feio. Aí acabaram recebendo ali uma voz de comando de Pedro. Da mesma forma que foi uma voz de comando de Paulo que deixou o cara cego, o Pedrinho ali que fez o negócio acontecer. Né? Essa é a forma que eu vejo, que eu interpreto, mas que não se aplica a um filho de Deus. Então, infelizmente, as pessoas gostam de dizer, tem juízo na graça. Se você continuar pecando, crente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Ananias e Safira. Deus vai lançar praga em você, mas não.
Não aconteceu isso com cristãos. Não acontece isso com cristãos. Tem outros casos na Bíblia também, né, fora de Atos, mas para falar sobre a Anísia e Safira eu gosto de usar Atos, porque tá ali o mesmo livro, é o mesmo contexto, tá bom? Mas Jesus também falou lá em Apocalipse que tinha uma mulher que ela estava pervertendo a igreja, uma das 7 igrejas. Uma das 7 igrejas tinha uma mulher que estava fazendo a igreja se prostituir. E Jesus falou, o próprio Jesus falando e João anotando, né? Porque tem umas pessoas também que falam, mas isso aí Pedro que falou, mas isso aí foi Paulo que fez, Paulo que deixou o cara cego, Jesus nunca faria isso. Pedro que fez, Jesus nunca faria isso. Então vamos lá para Jesus falando. Jesus falou em uma das 7 cartas do Apocalipse, se essa mulher aí que está pervertendo a minha igreja, que está fazendo a minha igreja se prostituir, ela não se arrepender disso, vou matar os filhos dela com doença. Então, e os filhos dela eram os seguidores dela. Então provavelmente essa mulher era alguma herege, alguém que se infiltrou, alguém enviado do Satanás ali para perverter a igreja de Deus. Então ela estava se colocando novamente como inimiga de Deus, como inimiga do Evangelho. Ela estava se colocando contra Deus. Aí recebe um juízo claro, um juízo direto. Entendeu? Então esse é o requisito. Você não ser cristão e se colocar contra Deus. Contra Deus. Então a pessoa tá no mundão, tá pecando, ela é alguém que precisa ser evangelizada. Ela é alguém que precisa ouvir a pregação do evangelho, entender o amor de Deus, ela vai se converter. Ela não vai do nada, nossa, Deus quis, vai mandar um raio nela. Não. Isso só acontece com pessoas que intencionalmente se colocam porque querem de forma obstinada, sabendo o que está fazendo, não é enganada. Ela sabe que ela está se colocando contra Deus, contra o Evangelho e quer perverter a igreja de Deus. Então isso acontece somente com esse tipo de pessoa. Tem que ter todos esses requisitos aí. Então essa explicação é a forma que eu creio, é a forma que eu achei mais coerente com o ensino da nova aliança com o Evangelho. Tá? Então eu analisei aqui de forma bem por cima os 3 casos de Atos, analisei aqui a cláusula da nova aliança que cristão não recebe ira de Deus, e olhando para Jesus faria isso? Bom, lá nas 7 cartas do Apocalipse tem um caso onde o próprio Jesus diz que vai fazer, caso a mulher não pare de perverter a igreja de Deus. Então eu acho que essa é a explicação mais coerente, tá? Não é a única explicação, mas é a explicação mais coerente, a forma que eu creio, beleza? É isso aí. E explicação de graça, tá? Não cobrei pra responder. Nossa, eu acho paia demais. Tem gente que cobra pra explicar isso, velho. Quanto tempo eu demorei pra explicar isso? 3 minutos, 5 minutos? Ô, gente, é paia. Mais alguma pergunta? Ixi, eu tenho uma ali. Quem que mandou? Será que é o Ismael que veio? Não. Então, gente, eu vou encerrar. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham sido edificados. Se não gostou, se arrependa do seu legalismo e da sua justiça própria, porque só não gosta do que eu falo quem é legalista. Então eu não vou pedir desculpa se você não gostou, é você que tem que se arrepender do seu legalismo, da sua justiça própria. Então, até a próxima live. Hiper graça, hiper paz e até mais.